Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem fala é o professor Thiago Holanda e nós vamos hoje continuar estudando variância, desvio médio e desvio padrão. Contudo, nós vamos hoje ver como é que a gente calcula para dados agrupados, em tabelas com frequências, enfim. A gente já gravou um vídeo mostrando como você calcular essas medidas de dispersão para dados comuns. Você pode conferir aqui na descrição do nosso vídeo. E agora nós vamos ensinar vocês a calcular, como calcular com dados agrupados. Vou passar aqui a nossa apresentação. Pronto. Bem, a variância, para calcular a variância, se os dados estiverem agrupados, sem intervalos de classe, a gente vai ensinar como é que você calcula com intervalos também, devemos elevar cada desvio ao quadrado, multiplicar cada resultado pela respectiva frequência, para então somar tudo e dividir por n, se for população, ou n menos 1 se você estiver lidando com amostras, ok? Então funciona da seguinte forma, a fórmula da variância é essa aqui. Perceba, se você assistiu o nosso outro vídeo, que é basicamente a mesma fórmula, só que você vai acrescentar aqui em cima, a fórmula que a gente tinha ensinado no outro vídeo, eu estou usando esse símbolo aqui, que é o símbolo da variância, xi menos x barra, que é a média, sobre n. Se você estiver calculando para dados agrupados, você vai acrescentar a fórmula fi. Esse fi aqui é a frequência. Professor, o que é essa frequência? Não estou entendendo. Bem, para você entender essa aula aqui, você precisa ter estudado distribuições de frequência, que são as tabelinhas onde você constrói a frequência absoluta, a frequência relativa, acumulada relativa, enfim. Para você entender o que a gente vai fazer aqui nessa aula, você tem que ter tido essa aula inicial de distribuição de frequência, para você poder entender bem, ok? Então, outra opção é você usar aqui essa fórmula, tá? Que a gente vai também fazer aqui, fazer alguns exercícios em outro vídeo utilizando ela, tá? E eu vou explicar bem como é que utiliza melhor essa fórmula aqui, mas é o quadrado dos desvios menos o quadrado da média, ok? E a gente vai, em outros momentos, explicar melhor, resolver alguns exercícios utilizando essa fórmula. Se os dados estiverem agrupados em classes, basta você fazer como no cálculo da média, assumir que todos os valores coincidem com os pontos médios. Ou seja, tem aqui classe, Aí tem aqui o limite inferior que é 4, o limite superior que é 8, e aí você tem que... Como é que você faz aqui, Qual é o valor que você considera, já que é uma classe? Você considera o ponto central, o ponto médio desse intervalo. E você sabe, também na aula de distribuição de frequências nós ensinamos isso, que o ponto médio é a média aritmética do limite inferior, 4, e o limite superior. Então, no caso aqui é 4 mais 8, que vai dar 12, dividido por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6, ok? Então, você vai considerar aqui o ponto médio, que é 6. Belezinha? Então é isso. Se for em classes, como eu acabei de mostrar, você só encontra o ponto médio. E aí o ponto médio é muito simples. É o limite inferior mais o limite superior dividido por 2, ok? Vamos lá, vamos fazer um exercício, A gente precisa aí entender como é que funciona direitinho através de exercícios para a gente facilitar o nosso aprendizado. Esse exercício aqui ele é muito simples mesmo. Por que, professor? Porque ele já está com muita coisa calculada, ele já veio com muitos dados aqui já dados, já colocados aqui na tabela, para a gente só fazer cálculo simples. Então ele dá aqui, a tabela de frequências seguinte, essa aqui, contém os dados colhidos de uma variável xi. Aqui é a variável xi, tá? Considere fi, esse aqui, a frequência absoluta, são esses dados, e di, são esse aqui, são o valor absoluto dos desvios, Então, se ele está dizendo o valor absoluto dos desvios, ele não está considerando o que? Os sinais, tá? Se tiver algum valor negativo, ele não vai colocar aí o sinal negativo, porque ele está considerando o valor absoluto. Até porque, se a gente for considerar o valor original com os sinais negativos, esse somatório aqui vai zerar, ok? Então, ele vai pedir o quê? Ele vai pedir que a gente calcule média, desvio médio e variância. Ele vai pedir para a gente calcular esses três resultados. Então, vamos colocar aqui, vamos calcular a média. Pessoal, a média é dada,
pelo somatório, de xi vezes fi dividido por n. Pessoal, esses cálculos aqui vão ser simples, por quê? Porque ele já deu todos. Olha, o somatório de x e fi está bem aqui, ó. Tá vendo a coluna x e fi? É quando ele multiplica 4 por 6, 24. 6 por 8, dá 48. 8 por 12, 8 por 12, dá 96. E ele vai somando e o somatório tá bem aqui. Esse aqui, ó, 320 é o somatório de x e fi, que é exatamente o que a média pede. 320 dividido por n. N é o que? É o número de observações. O número de observações está bem aqui, pessoal. Ok? O número de observações é 40. O número de observações é quantos elementos tem nessa amostra. E ele é dado sempre pela frequência. Então, a média vai ser 320 dividido por 40. Esse cálculo aqui é simples, dá 8. Né? Corta aqui, você calcula, dá 8. A média é essa, já encontramos. Ok? Já encontramos a média. Pessoal, vai ser assim para todas as outras informações, porque todos os dados necessários já estão aqui. Professor, vai ser sempre assim fácil? Não, você vai encontrar aí questões, exercícios nos livros, onde você vai ter que construir essa tabela. Eu coloquei aqui essa aqui mais simples, para vocês se familiarizando e se assustar logo de primeira, tá? Eu vou calcular agora o desvio médio. O desvio médio é dado por essa fórmula aqui, tá? Desvio, né, o módulo desvio, vezes FI. Né? Pessoal, só apagar aqui para você lembrar da fórmula direitinho. Na outra aula, eu mostrei que o desvio era calculado dessa seguinte forma, tá? xi menos x barra, e você calculava assim o desvio, tá? Isso aqui, ele está dizendo que é DI, tá? É só uma questão de substituição. O desvio, né, é esse aqui, ó, essa expressão aqui, ele já está colocando como DI, para a fórmula ficar pequena, tá? Para não ficar tão poluído no nosso quadro. Então, vai ficar assim, ó, somatório de, deixa eu colocar aqui o módulo, DI vezes FI. Isso aqui, lembrando, tá? É igual a isso aqui, tá? xi módulo menos x barra sobre FI. É a mesma coisa, só que eu estou substituindo, botando só o DI para facilitar a nossa vida. Vamos lá. Isso aqui, ó, esse somatório aqui dividido por N vai ser o meu desvio médio. Pessoal, onde é que tá isso aqui na tabela? Tá bem aqui, ó. Somatóriozão aqui, ó. 80. 80 dividido por N, que é 40. Corta aqui, 8 dividido por 4, 2. Acabei de encontrar o meu desvio médio. Não tem dificuldade. Essa questão aqui tá muito tranquila, por quê? Porque ele já deu todos os dados bem trabalhados para a gente poder calcular, ok? E a variância você já sabe, né? A variância pela outra aula é o somatório de xi menos x barra elevado ao quadrado sobre n. Isso aqui, você já sabe que equivale ao desvio ao quadrado, tá? Só para a gente substituir e facilitar. Então vai ficar somatório de DI ao quadrado vezes o FI. Por quê? Porque é uma distribuição de frequência sobre N. Onde é que está isso na tabela? Bem aqui, ó. Então vai ficar 256 sobre 40. 256 sobre 40 dá 2,53. É isso? Não, perdão. Eu estou aqui adiantando aqui o cálculo, tá? É 6,4. 6,4. Ok, beleza. Ele não pediu, mas se a gente quiser o desvio padrão, é só pegar o 6,4, né? Se eu quiser o desvio padrão, é só pegar o 6,4 e extrair dele a raiz quadrada, que dá o quê? 2,53. Perdão, 6 não, 3. 2,53. É só isso, não tem dificuldade. Ok, pessoal. Bem, lembrando, tá? Esse exercício, ele tá muito simples, por quê? Porque ele já veio todo prontinho, tá? A tabelinha aqui já tá toda desenhada, já com os dados aí somados, então já foi muito fácil, né, encontrar dessa forma. Então, não tem dificuldade. Mas a gente não vai deixar sempre nessa moleza, tá? E aí a gente vai calcular agora as medidas de dispersão para esses dados que nós temos aí, tá? Para esses dados que nós temos aqui. Não é difícil também, só que a gente agora vai ter o trabalhinho, tá? De fazer os cálculos, né? Corretos, né? Construir, aumentar aqui a nossa tabela, beleza? Aqui a gente tem a variável ZI, que é o número de filhos, e a frequência NI, né? A frequência para essa variável, beleza? Bem, vamos aqui construir a tabelinha, tá? Como é que a gente vai resolver isso
para a gente facilitar a nossa vida. Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer nessa tabela, né, sempre vai ser encontrar a média. A média para esse tipo de distribuição vai ser sempre o quê? A variável xi vezes a sua frequência fi. Ok? A variável xi vezes a frequência. Então, é isso aqui, ó, 0 vezes 4, que dá 0. 1 vezes 5, dá 5. 2 vezes 7, né? É só fazer essa multiplicação. Dá 14. 3 vezes 3, dá 9. 5 vezes 1, dá 5. Pronto. É só, o x e fi é só você fazer esse cálculo. Se você somar agora, né, eu vou somar essa última linha aqui, a gente sempre soma os resultados que estão na coluna. Se você somar isso aqui, você vai contar 33. Com isso, eu já sei o quê? Eu já sei a minha primeira informação, que é o que, professor? A média. Para eu calcular a média, né, eu vou fazer somatório de x e fi sobre n. Somatório de x vezes fi é o quê? 33. Acabei de fazer. Sobre n, que é o número de observações, 20. 33 dividido por 20 vai me dar quanto? 1,65. Essa é a média das minhas, da minha tabela aqui, ok? Isso aqui é a média. Com a média, você sabe que agora você pode calcular os desvios, tá? E aí eu vou começar com o desvio mais simples, que é o desvio médio, ok? Desvio médio, você sabe que a fórmula dele é essa aqui, ó. Para dados agrupados, a fórmula é essa aqui. xi menos x barra vezes fi sobre n. Sobre n. Ok? Tem dificuldade? Não. Como é que eu faço, professor? Simples. Você agora vai pegar 1,65, né? Ó, o desvio, tá? O desvio. Vamos calcular o desvio, né? Primeiro, para ficar mais claro, mais didático. Vamos lá. Como é que eu calculo os desvios? Os desvios são esses aqui, tá? Os desvios são esses. Vamos lá. 0 é cada observação, ó, cada valor de observação, menos a média. Quais são as observações? São essas aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 5. Vai ser 0 menos 0, não, perdão. 0 menos 1,65. Aqui, ó, 1 menos 1,65 é pegar cada um deles e dividir e diminuir pela média. 3 menos 1,65 e 5 menos 1,65. Ok? Isso aqui eu vou fazer para cada um deles. Cada um deles. Professor, por que não é essa tabela aqui? Meus queridos, essa tabela é frequência, né? A variável zi está aqui. E lembre-se, né? Eu quero exatamente a variável. Aqui eu coloquei x, tá? Mas nesse exemplo aqui, a variável é z. Então é zi. Então eu tenho que diminuir os valores da variável. E aí eu vou multiplicar, tá vendo? Ó, bem aqui na fórmula, eu vou multiplicar por essa tabela que está aqui. Por essa coluna, perdão. Então 0 menos 1,65 dá menos 1,65. Lembra que o sinal vai cair, tá? Porque a fórmula está em módulo. Mas eu vou botar aqui o sinal para ficar mais claro. 0,65, bem aqui. Aí aqui dá o quê? Dá 0,35. 3 menos 1,65 dá 1,35. E 5 menos 1,65 dá o quê? 3, aqui são os desvios. Ok? Aqui são os desvios. Pessoal, tô com pouco espaço, vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar isso aqui, só para fins didáticos, tá? Vou apagar porque senão não vou ter como calcular tudo, beleza? Mas você já entendeu aqui a lógica. Qualquer coisa você volta, dá um print aqui nessa tela com esses dados, se for necessário. Beleza? Agora eu vou voltar para a minha fórmula do desvio médio. Eu vou calcular dessa forma, desse jeito aqui, ó. Vai ficar a frequência, ó, frequência multiplicada por cada um dos desvios. Tá vendo? A frequência multiplicada por cada um dos desvios. O primeiro desvio, né, era menos 1,65. Como é módulo, então vai ficar 1,65. Cai o sinal de negativo, tá? Cai o sinal de negativo. Fica 1,65 vezes, 1,65 era esse aqui, ó. Então vai ficar vezes 4. Mais o segundo desvio era 0,65 vezes a sua frequência. A frequência dele é 5. Vezes 5. Mais, e assim segue, tá? 0,35 era o terceiro desvio. Desvio relacionado a 2, né? Desvio relacionado a 2, é isso? É. Então, aqui é 7 vezes 7. E assim segue, tá? 1,31
Vou continuar aqui embaixo, tá? 1,31 vezes, qual é a frequência dessa classe? 3. Mais não, perdão. O desvio aqui da última classe era 3,35. 3,35 vezes 1. Sobre, tudo isso aqui sobre 20. Que é o número de observações bem aqui, tá? Sobre 20. Se você pular aí na calculadora, os cálculos, você fizer essa divisão, você vai encontrar 0,98. 0,98. Isso é o que, professor? 0,98 é o meu desvio médio. Desvio médio. Ok? Tranquilo? Esse é o desvio médio. Anota aí, tá? Dá um pause, printa aí essa tela. Se você quiser, anote. Porque agora a gente vai apagar para poder ter espaço para calcular o que? A variância. Na verdade, eu vou utilizar aqui, né? Eu vou facilitar a minha vida e vou aproveitar o que já está escrito. Por quê? Porque a variância é exatamente essa fórmula aqui, só que dividido por elevado ao quadrado, tá? Então, eu vou colocar aqui de vermelho. E aí, esse aqui, ó, é negativo e vai elevar ao quadrado. Agora eu vou calcular a variância, tá? Deixa eu apagar aqui. Vou colocar pincel de outra cor para você entender que eu estou fazendo agora uma outra forma, tá certo, pessoal? Apagar aqui. Eu estou calculando o que agora? Estou calculando a variância. A variância é o quê? Essa fórmula aqui, tá? Perdão. xi menos x barra elevado ao quadrado sobre n. Vezes fi, porque nós temos o quê? Dados agrupados. Então vai ficar menos 0,65 elevado a 2. Aqui é 0,35 elevado a 2. Aqui é 1,31 elevado a 2. E aqui 3,35 elevado a 2. Lembra, a gente só eleva ao quadrado o desvio, tá aqui, ó. Só o desvio que está elevado ao quadrado. O xi você não eleva ao quadrado, tá? Se você não tiver cuidado, você acaba levando também ao quadrado e a fórmula vai ficar diferente, tá certo? Não é a mesma coisa. Só os desvios que você leva ao quadrado. Se você levar ao quadrado, cada um deles e multiplicar pela respectiva frequência, ou seja, 1,65 menos 1,65 ao quadrado, né, vezes 4, menos 0,65 ao quadrado vezes 5, cada um deles vai perdendo o sinal de negativo, tá? Por quê, professor? Porque qualquer número elevado ao quadrado que seja negativo, né, vai ficar positivo. Se você fizer essa conta, dividir por 20, você vai encontrar 1,52. 1,52, ok? Essa aqui é a variância. Variância. Beleza? Professor, já entendi, né? Já entendi. É um pouco exigente, é um pouco, né, chatinho, mas eu já entendi. Beleza, ótimo. E agora você quer calcular também o desvio padrão. O desvio padrão, pessoal, é o mais simples de todos. Por quê? Calculou a variância, tira a raiz quadrada dela, 1,52. A variância, ou o desvio padrão, é aproximadamente 1,24. Ok? Aproximadamente 1,24. Tá certo? Beleza? Alguma dificuldade? Creio que não, ok? Aqui é para dados que estão agrupados em distribuição de frequência. Então, o elemento que você sempre vai acrescentar, a fórmula é basicamente a mesma, mas você sempre vai acrescentar esse elemento aqui, que é o elemento da frequência, ok? Sempre vai acrescentar o elemento da frequência. Bem, vamos aqui para o nosso último exercício, tá? Para a gente entender melhor como é que funciona e sempre estar ligado aí como é que é esses cálculos, tá? Bem, ele vai me dizer aqui, ele vai dar a seguinte enunciado, tá certo? Quer-se estudar o número de erros de impressão de um livro. Para isso, escolheu-se uma amostra de 50 páginas, encontrando-se o número de erros por página da tabela abaixo. Então, a gente tem páginas que não tem nenhum erro, são 25 páginas, tá? Páginas que tem um erro, são 20 páginas. Páginas que tem 2 erros são 3 páginas. Páginas que tem 3 erros é só uma. E só uma página foi encontrada com 4 erros, ok? Se você somar isso aqui, tá? Somou isso aqui, ó, são 50. Dá 50, tá? Que é exatamente o tamanho da amostra, beleza? Então é isso. Ele quer saber 3 informações. Qual o número de médio de erros por página? Qual é o desvio padrão?
né? E se o livro tem 500 páginas, qual o número total de erros esperado do livro? Vamos lá calcular, tá? Vamos aqui, vamos por partes, tá? Eu vou calcular, vou aumentar essa minha tabelinha, colocando xi vezes fi, bem aqui. E como é que eu faço isso, professor? Você só vai multiplicar a primeira coluna pela segunda. Muito, muito, muito simples, tá? 0 vezes 25 dá 0, 1 vezes 20 dá 20, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 1 dá 4. Somou isso aqui, dá o quê? Dá 33. 33, ok? Não tem dificuldade, né, pessoal? 33. 33 dividido por 50. Por quê, professor? A fórmula da média. Eu estou calculando a média, tá? A média é xi vezes fi dividido por n. Xi vezes fi dá 33. N, aqui ó, 50. Isso aqui dá o quê? 0,66. Já encontrei a média. Item A morreu, tá certo? Item A morreu. Tá aí a média. Agora eu vou querer o quê? O desvio padrão, né? Perdão, o desvio padrão, tá certo? O desvio padrão, para eu encontrá-lo, é muito importante que eu calcule antes a variância, porque, né, se eu vou encontrar a variância, eu vou encontrar, então, o meu desvio padrão só extraindo a raiz quadrada. Deixa eu aqui apagar, tá? Você já anotou aqui, tá certo? Qualquer coisa dá uma pausa aí, anota. Você já encontrou a média, tá? Esse resultado aqui. Então, eu vou apagar. Vou apagar e vou fazer agora o cálculo do item B. Item B. Bem, como é que eu encontro aqui os desvios em relação a essa média? Os desvios, pessoal, são as variáveis divididos pela média. Então, o desvio aqui vai ser 0 menos 0,66, ok? 1 menos 0,66, 2 menos 0,66, 3 menos 0,66, são esses valores aqui, tá? E 4 menos 0,66. Qual é o resultado que vai ficar aqui? Essa conta aqui, muito simples, né? Aqui vai ficar menos 0,66, 0,34, 1,34, 2,34 e 3,34. Tem dificuldade? Não tem. Como tomou muito espaço, eu vou aqui apagar, tá? Se você ficou com dúvida, dá um print, pausa aí o vídeo, dá um print, anota que eu vou apagar agora esse cálculo dos desvios. Pronto. E agora, professor, como é que eu vou calcular a variância? Bem, você vai pegar, a variância é essa fórmula aqui, só repetindo, tá? Para você nunca esquecer. Como é dado agrupado, aumenta o FI. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar menos, perdão, é isso mesmo, menos 0,66 ao quadrado vezes o quê? 25. Tá bem aqui, ó. Mais 0,34 ao quadrado vezes 20 mais 1,34 ao quadrado vezes o quê? Vezes 3 mais 2,34 ao quadrado vezes 1, e vou continuar aqui embaixo, mais 3,34 ao quadrado vezes 1 também. Tudo isso aqui, ó, dividido por quê? Pelo quê? 50. Para pular aqui algumas etapas, tá certo? Se você fizer aqui esses cálculos usando a calculadora, você vai descobrir que isso aqui vai dar aproximadamente 34,97 dividido por 50. 50. E isso vai me dar 0,69. Aproximadamente 0,69, tá? Encontrei minha resposta. Não, você não encontrou. Isso aqui é a variância. Ok? Variância. Foi isso que ele pediu? Não, ele pediu aqui, ó, desvio padrão. Então, você vai fazer agora o procedimento mais simples. Raiz quadrada de 0,69 vai dar aproximadamente 0,83. 0,83, ok? Acabou de encontrar a
variância. A resposta do item B. Beleza? Dificuldade, pessoal? Não tem, né? Eu vou colocar o item C bem aqui, porque ele é muito simples, tá? Ele vai perguntar, ele vai dizer assim, ó, se o livro tem 50 páginas, qual é o número total de erros esperados do livro? Pessoal, isso aqui é um cálculo muito simples, né? Não tem nada a ver com medida de dispersão, mas é um cálculo muito simples. Se para essa amostra de 50 você encontrou uma média de 0,66, né? A gente viu aqui no primeiro cálculo, você encontrou uma média de 0,66, agora você vai projetar essa média da amostra para as 500 páginas. Você vai fazer isso simplesmente multiplicando 500 vezes 0,66, que é 330. Isso aqui é a resposta do item C. Professor, não entendi. Você coletou uma amostra, né, de 500 páginas, você coletou uma amostra de 50. Por que as pessoas coletam a amostra? Isso aqui é tema de uma outra aula. Mas como era muito difícil examinar as 500 páginas, eu vou pegar aí 50 aleatórias e vou utilizar elas como base para projetar o número de erros. Qual foi a média de erros que eu projetei com essas 50? 0,66. Por conta disso, eu vou projetar isso agora para o número total de páginas, que é 500. E eu faço isso simplesmente multiplicando 500 pela média, que é 0,66. Esse valor aqui, ó, é o número de erros que eu espero encontrar, né? Que provavelmente é o número de erros que eu vai encontrar na média total, no livro como um todo, tá certo? Tranquilo? Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo, tá certo? Eu agradeço a todos vocês por terem prestigiado, peço para que vocês deixem aí um like no vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Forte abraço e até a próxima aula.